No vídeo de hoje vamos falar de função do primeiro grau, mais especificamente sobre a construção gráfica de uma função do primeiro grau. Vamos começar com a representação algébrica de uma função do primeiro grau. Ela pode ser escrita da seguinte forma: f de x igual a x mais b. Também pode ser escrita como y igual a x mais b. O a, o coeficiente a, vamos destacar ele aqui. Ele recebe o nome de coeficiente angular. E ele nada mais é do que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Já o coeficiente b, vamos destacar ele aqui, ó. Ele recebe o nome de coeficiente linear. O coeficiente linear é a intersecção da função com o eixo y, ou seja, é o ponto em que a função cruza o eixo y. Com relação ao crescimento ou decrescimento da função, se, observada a representação algébrica, percebermos que o a é maior que zero, ou seja, o número que está na frente do x for positivo, a nossa função é crescente. E aí teremos essa possível representação nesse formato crescente da esquerda para a direita. Já se o a for menor do que zero, ou seja, um número negativo na frente do x, teremos uma função decrescente. E aí teremos essa possível representação decrescente da esquerda para a direita. Observadas essas características, vamos verificar como podemos efetuar a construção gráfica de uma função do primeiro grau. Dois pontos são necessários para efetuar a construção gráfica. O primeiro é a intersecção com o eixo y, que nada mais é que o nosso coeficiente b. E a raiz. A raiz é o nosso segundo ponto, que deve ser obtido para efetuar a construção gráfica. Então vamos para os exemplos. 1. Efetue a construção gráfica das funções reais do primeiro grau abaixo. Item A. f de x igual 2x mais 4. Aqui já temos a nossa intersecção com o eixo y, que é o 4, o nosso coeficiente b. Então já vamos destacar ele aqui, já está obtido. Agora, vamos localizar a raiz. Como que a gente calcula a raiz mesmo? A raiz é obtida igualando a função a zero. Então, pegamos o 2x mais 4 e colocamos igual a zero. E resolvemos a equação. 2x igual a menos 4. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Ficamos com o x igual a menos 4 sobre 2. Ou seja, x igual a menos 2. Sendo essa a raiz dessa função. Agora, nós faremos a construção do gráfico. Escrevemos o eixo x e o eixo y do plano cartesiano. E marcamos os dois números obtidos anteriormente. O 4 é a intersecção com o eixo y, então marcamos aqui no eixo y o 4. E o menos 2 é a raiz, ou seja, a intersecção com o eixo x. Marcamos no eixo x, no lado negativo dele, o menos 2. Por esses dois pontos, a nossa reta deve passar. E aí agora traçamos a nossa reta, passando pelo menos 2 e pelo 4. Sendo essa a representação geométrica, ou seja, o gráfico da função do primeiro grau apresentada no item A. Vamos para mais um gráfico. Item B. f de x igual a menos 2x mais 10. A intersecção com y ocorre no 10, então destacamos o 10 aqui. Agora, vamos obter a raiz. Vamos igualar a função a zero. Menos 2x mais 10 igual a zero. Menos 2x igual a menos 10. Multiplicamos por menos 1, ficamos com 2x igual a 10. O 2 está multiplicando, passamos dividindo. Ficamos então com x igual a 10 sobre 2. Ou seja, x igual a 5.
E aí temos condições de efetuar a construção gráfica. Construímos o eixo x, construímos o eixo y. Marcamos a intersecção com o eixo y no ponto 10. E a raiz no eixo x, no caso o número 5. Por esses dois pontos, traçamos a nossa reta da função. E aqui está construído o nosso gráfico. Observem que no item A, nós tínhamos um coeficiente a positivo. Logo, tivemos a construção de uma função crescente. Já no item B, temos um coeficiente a negativo, menos 2. Portanto, já esperamos, como vimos aqui, confirmamos com a nossa construção, uma função decrescente, ou seja, ela diminui à medida que os números para x aumentam. Vamos verificar mais um item. Item C, f de x igual a 3x mais 2. A intersecção com y, vamos destacar aqui, acontece no ponto mais 2. A raiz acontece quando igualamos o 3x mais 2 a 0. E aí ficamos com 3x igual a menos 2. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E aí ficamos com x igual a menos 2 sobre 3, sendo essa a nossa raiz para essa função. E aí temos condições de efetuar a construção do gráfico. Traçamos o eixo x, traçamos o eixo y. No eixo y, marcamos a intersecção com y, que é o 2. E no eixo x, marcamos a nossa raiz, o menos 2/3, que é aproximadamente menos 0,66. Por esses dois pontos, vamos traçar o nosso gráfico, que é uma função do primeiro grau crescente, como já esperado, tendo em vista que o coeficiente a é positivo. Item D. F de x igual a menos 2x menos 7. A intersecção com o y ocorre no ponto menos 7. A raiz vamos obter agora. Pegamos o menos 2x menos 7 e igualamos a 0. Ficamos então com menos 2x igual a mais 7. Multiplicamos por menos 1, ficamos com 2x igual a menos 7. O 2 está multiplicando, ele passa então dividindo, ficando então com x igual a menos 7 sobre 2. E aí já temos condições de construir o gráfico, tendo em vista que temos a intersecção com y e também temos a raiz. Construímos os eixos x e y. E agora marcamos os pontos. O menos 7 é a intersecção com o eixo y. Nesse caso, na parte negativa de y, marcamos o menos 7. E o menos 7 sobre 2 é exatamente menos 3,5. Marcamos ele aqui, menos 7 sobre 2, na parte negativa do x. Agora, por esses dois pontos, vamos traçar a nossa reta, que é uma reta decrescente, tendo em vista que o a, o coeficiente a, é um número negativo. E está aqui a nossa reta. No entanto, temos um tipo de função que é a função linear. É aquela na qual a intersecção com y é igual a 0. Por exemplo, f de x igual a 2x. Percebemos que o b é igual a 0. E se tentarmos obter a raiz, igualando 2x a 0, obteremos o seguinte. 2x igual a 0, x igual a 0 dividido para 2, x igual a 0. E aí ficaria inviável de construir a função, tendo em vista que obtemos dois números no mesmo local, que é o 0. Para efetuar a construção desse gráfico, torna-se então importante, além desse 0, obter um outro ponto, que pode ser obtido da seguinte forma, substituindo um número aleatório na função. Então, ao colocar um número aleatório, que aqui nesse caso eu vou escolher o 1, no lugar do x, ficamos com f de 1 igual a 2 vezes 1. E 2 vezes 1 vai ser igual a 2. E aí agora nós marcamos o par ordenado 1 e 2 no gráfico para poder fazer a construção. E aí marcamos os dois eixos, x e y. Marcamos o ponto 0, que é a intersecção com y, e também a raiz, aqui na origem do plano cartesiano. E também
traçamos esse nosso ponto aqui, que tem coordenadas 1 para x, marcamos o 1 aqui, e 2 para y, marcamos o 2 aqui. E o nosso ponto está localizado aqui na intersecção desses tracejados. Agora, por esses dois pontos, nós temos condições de fazer a construção do gráfico, sendo essa a nossa função f de x igual a 2x. Esse foi nosso vídeo de funções do primeiro grau, mais especificamente sobre a construção gráfica de uma função do primeiro grau. Espero que tenham gostado e até a próxima!